Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 21. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou no outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Diga a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam o meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa hora, mais uma vez, para ouvir do Senhor, receber a tua direção e o teu favor sobre as nossas vidas, para que por meio do teu evangelho nós possamos ser fortalecidos, cheios da tua presença, levados a conhecer a tua vontade e viver de acordo com o teu querer. Pai amado, que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós aqui nessa noite, individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, pedindo ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos aí no culto passado, no domingo passado, na verdade, que Jesus teve a sua autoridade questionada pelos líderes religiosos de Israel que estavam tramando contra ele. Mas o Filho de Deus decidiu então deixá-los sem respostas diretas. Nós vimos aí que Jesus devolveu um questionamento a eles, e como eles fugiram, não quiseram responder a verdade, não quiseram reconhecer João como sendo alguém que vinha e que trouxe uma mensagem da parte de Deus, resolveu o Senhor Jesus então também não responder diretamente a eles acerca do questionamento sobre a sua autoridade. Foi assim então que o Senhor fez. Mas Jesus não os deixou completamente sem resposta.
Quis o Senhor, então, responder a eles de uma outra maneira. Foi então que o Senhor iniciou 3 parábolas, que estão aqui a partir desse texto que nós lemos aqui nessa noite, 3 parábolas que vão revelar a condição espiritual desses líderes de Israel, desse tempo, assim como da própria nação de Israel, que estava ali vivendo quando o Senhor Jesus veio a esse mundo cumprir o seu ministério. Essas parábolas vão revelar a condição dos homens em relação ao reino de Deus naquele tempo e vão trazer para nós aqui, certamente nessa noite, muitas lições. Nós vamos ver o texto que nós lemos hoje, as 2 primeiras parábolas proferidas por Jesus. A primeira é a parábola dos 2 filhos, que está aí do versículo 28 até o 32. Depois, a parábola dos lavradores maus, a partir do versículo de número 33. Vamos tratar primeiro sobre a parábola dos 2 filhos. Bom, essa parábola aqui, ela é registrada apenas no Evangelho de Mateus. Apenas Mateus registrou essas palavras aqui. Essa mensagem aqui vai expor o aspecto daqueles homens para com Deus. Mais precisamente, o seu aspecto externo. O Senhor Jesus, por meio dessa palavra, vai revelar a falsidade que havia nos gestos desses homens. Ela é uma palavra bem direta, talvez bem clara de entender a todos nós aqui. O primeiro filho ao qual o Senhor relaciona aqui, que havia um homem que tinha 2 filhos, e que chegou ao primeiro filho e disse: vá trabalhar hoje na vinha. Esse primeiro filho aqui representa justamente os judeus. Eles professavam então uma fé que diziam seguir a lei de Moisés, entregavam ao povo declarações, entregavam ao povo uma aparência de que seguiam verdadeiramente essa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus havia entregue ao povo de Israel por meio de Moisés. Porém, meus irmãos, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Quando veio então o Messias prometido, enviado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, esses homens rejeitaram Jesus. É o que nós temos visto aí nos últimos capítulos, essa rejeição do povo, dos líderes religiosos, em especial a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O segundo filho, que o texto diz que, versículo 30, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. O primeiro filho disse que não queria ir, mas depois mudou de ideia. Mas o outro filho disse sim, mas não foi. Esse outro filho, ele representa então os publicanos, as prostitutas e os pecadores. Aqueles que, primeiramente ou anteriormente, rejeitaram o Senhor, rejeitaram por meio dos seus pecados, rejeitaram porque não amaram o Senhor, não amaram a sua palavra, mas muitos deles, em especial no tempo de Jesus, acabaram voltando-se ao Senhor. Se voltaram ao Senhor por meio da fé. Naquele tempo, o Senhor pregando o Evangelho, nós temos exemplos de pessoas que se voltaram ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados, amaram o Senhor, amaram a sua lei, amaram a sua palavra. Enquanto um filho promete obediência com as suas palavras, mas na prática acaba desobedecendo por meio das suas atitudes, por meio da sua vida, o outro filho, que anteriormente se negou a ir trabalhar com o pai, mudou de opinião e acabou então obedecendo, indo fazer a vontade do Senhor. O texto então nos diz, versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do pai? Essa foi a pergunta do Senhor Jesus. E responderam eles, o primeiro. E Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Acho que eu inverti aqui, né? Agora que eu estou calculando. Inverti? Você entendeu aí? O primeiro filho obedeceu, o segundo desobedeceu. Eu troquei aqui na hora de preencher o sermão. E você estava aí olhando aí, ninguém me falou: pastor, você está pregando heresia aí, pastor? Me ajuda aí, meus irmãos. Vocês aí saíram no final ali dizendo: aí, o pastor, está pregando heresia. Me corrigir a tempo, tá?
Então, o primeiro filho, que representa os publicanos, prostitutas e os pecadores. E o segundo filho, então, que representa aí os judeus, foi o que não fez a vontade do Pai. O primeiro filho fez a vontade do Pai. E enquanto um filho obedecia ou prometia obediência, mas desobedecia então com as suas atitudes, o outro filho acaba por obedecer, ainda que tenha sido de alguma forma tardio. Ainda que ele tenha demorado então em fazer a vontade do Pai, mas no fim das contas foi aquilo que ele fez. Essa mudança de atitude, meus irmãos, é o que corresponde àquilo que nós entendemos como arrependimento. Jesus quis mostrar aqui, e fez isso de uma maneira bem clara, que as prostitutas, os publicanos e os outros pecadores demais estavam precedendo os líderes religiosos no reino de Deus. Eles estavam indo adiante, né? Mais uma vez o texto, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E ele segue dizendo, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Eles estavam ali, os líderes religiosos, vendo as obras de Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, vendo a sua pregação, vendo as suas atitudes, em especial mais recentemente nós vimos a sua atitude em relação ao templo, expulsando ali aqueles homens que estavam fazendo as coisas erradas dentro do templo. E eles viram o que Jesus fazia, eles viram as obras do Senhor Jesus, mas ainda assim continuavam com seus corações endurecidos. Mas aqueles que eram reconhecidos como pecadores diante da sociedade, viam o que Jesus estava fazendo, ouviam os seus ensinos e estavam dobrando seus corações em arrependimento diante do Senhor. Eles estavam ali se colocando diante do Senhor Jesus Cristo e mudando as suas convicções. Estavam se dobrando diante de Cristo e por isso Jesus diz que eles estavam precedendo, ou seja, entrando antes deles no reino de Deus. Meus irmãos, é claro aqui que essa mudança não dizia respeito simplesmente às suas posições. Ou seja, não bastava ser um publicano ou uma prostituta para ter acesso ao reino dos céus. Não é essa a ideia aqui. Quando Jesus fala, ainda que fale aqui de uma maneira que pareça generalizar, Jesus certamente não está falando dos publicanos que não se arrependem. Jesus não está falando das prostitutas que não se arrependem. Jesus está falando daqueles que estavam tomando o caminho do arrependimento. Esses estavam, então, precedendo os líderes religiosos no reino dos céus. Da mesma maneira, meus irmãos, não bastava que alguém fosse reconhecido como um líder religioso para dizermos então que ele era alguém que estava diante de Deus. Essa é uma teologia falsa. Às vezes nós queremos, de alguma maneira, olhar alguém que está na igreja, está envolvido, participa das coisas, tem trabalho de liderança, e muitas vezes nós vamos olhar para essas pessoas de uma maneira equivocada, e já a partir do princípio de que porque essa pessoa faz todas essas coisas, se envolve com todas essas coisas, essa pessoa é um salvo. Essa pessoa está ali, vai para a igreja certa, os pais são crentes, segue esse caminho, carrega a Bíblia, então essa pessoa necessariamente é uma pessoa salva. Isso é um equívoco. Da mesma maneira, também é equivocado da nossa parte olhar para as pessoas que de repente não têm aparência de salvação, não têm aparência de que vão se corrigir em tempo adequado, que vão vir a se arrepender, e já batemos o martelo ali então, dizendo, essa pessoa nunca vai ser salva, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa jamais vai caminhar com Jesus. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Essa é uma teologia equivocada. Nós não podemos ter esse tipo de convicção. O que nós estamos vendo aqui é que é por meio da fé que as pessoas são salvas. E é por meio da fé, então, que elas se apropriam da salvação que há em Jesus Cristo. E não da sua posição. Não do lugar onde está. Não do ambiente simplesmente que essa pessoa frequenta.
É mais ou menos algo sobre o qual falávamos aqui de manhã na escola bíblica, né? A respeito de, se uma pessoa é dessa ou daquela religião, eu posso simplesmente bater o martelo que ela é um não salvo. Ela vai para essa igreja ou para aquela igreja, nós podemos bater o martelo. Meus irmãos, o que determina então essa salvação é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, como consequência da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, os nossos atos são transformados. O nosso caminho é mudado. A nossa perspectiva de vida, então, ela passa a ser transformada. Mas tomemos cuidado para não sermos algozes de pessoas determinando a sua não salvação. Também tenhamos cuidado para não nos iludirmos com pessoas que têm aparência, aspecto de salvação externamente, mas que não são salvos. E muitas vezes nós acabamos sendo iludidos, ludibriados. E o Senhor Jesus então abriu os olhos das pessoas em relação a isso. Abre aqui nesse texto os nossos olhos, porque aqueles homens que eram líderes religiosos do povo naquele tempo, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, não estavam fazendo a vontade do Pai. A ilustração que o Senhor Jesus usa aqui nessa parábola é muito clara. Havia um homem com 2 filhos. Então eles não estavam fazendo a vontade do Pai, ou seja, o filho verdadeiro é aquele que acaba por fazer a vontade do Pai. Assim, na nossa salvação, quando a salvação do Senhor nos alcança, nós mudamos as nossas convicções, a nossa postura, a nossa ética, o nosso caminhar é mudado, é transformado. De repente você passou por isso, ou conhece alguém que passa pela situação de estar naquela indecisão sobre seguir a Cristo ou não. E muitas vezes o que nós vemos nessas pessoas é: ainda não estou pronto, ainda não estou preparado, eu tenho que fazer determinadas coisas, ou eu tenho que abandonar determinadas coisas. A questão a respeito disso, na verdade, é: você crê de verdade? Você ama Jesus de verdade? Você quer verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? As demais coisas passarão a ser irrelevantes. O caminhar seguinte passará a ser irrelevante. Uma das coisas que, por exemplo, passou a ser um equívoco no meio da igreja, especialmente nos nossos tempos, é a ideia de que o batismo é um passo depois da conversão. Primeiro eu estou convertido, passo a vir à igreja, frequento, estou aqui me identificando melhor com a palavra de Deus, mas ainda não tenho convicção bastante para ser batizado. Você não é um salvo. O salvo é aquele que, uma vez convicto a respeito da sua fé no Senhor Jesus Cristo, tomará então o passo do batismo apenas como uma demonstração da transformação que o Evangelho já fez na sua vida. O batismo, meus irmãos, passa a ser apenas essa evidência externa, um sinal, um momento de celebração com a igreja, um momento de reconhecimento diante das pessoas, daquilo que já há de transformação no seu íntimo, no seu interior. A igreja muitas vezes passou a tratar isso de uma maneira separada. Você se converte, depois, em algum momento aí na sua história, você pode chegar a uma convicção que vai levar você ao batismo. Por que fomos levados a isso? Talvez pelo fato de que hoje as nossas construções, a forma como a gente se reúne como igreja, a própria liturgia que nós temos, e não apenas nós, igreja local aqui, mas as igrejas modernas, tudo isso nos levou a uma situação em que, como nós estamos fazendo, vamos fazer um batismo, a gente precisa colocar uma chácara, encontrar esse lugar onde a gente vai poder levar os irmãos para lá. E talvez isso tenha criado na cabeça de muitas pessoas essa ideia de que o batismo ele é algo posterior, que na verdade não é. Então nós precisamos ter essa compreensão de que a fé no Senhor Jesus Cristo levará também a essa transformação que será necessária. Porém, meus irmãos, haverão aqueles que, a exemplo desses líderes religiosos, trarão traços externos, exteriores, que podem aparentar uma conversão. E aí somente o Senhor Jesus Cristo
para reconhecerem em seus corações se há uma conversão genuína ou não. Até o próprio batismo, para alguns, pode ser apenas uma simulação. Eu gosto de dizer que batismo sem fé, sem arrependimento, é só banho de piscina. É melhor uma pessoa dizer assim, só ia banhar na piscina mesmo, do que dizer que estava se batizando. É necessário haver fé, é necessário haver transformação genuína, e quem reconhece isso nos corações é o Senhor Jesus. Amém? Essa foi a primeira parábola aqui proferida pelo Senhor àqueles líderes religiosos. Depois, ele trouxe uma outra parábola, também muito clara, mas essa um pouco mais extensa. Marcos e Lucas também registraram essa parábola proferida por Jesus. É a parábola dos lavradores maus. Aqui nessa parábola, Jesus apresenta a Israel como a vinha de Deus. Veja o versículo 33. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Bom, Israel é apresentado aqui como a vinha de Deus. Israel são um povo privilegiado pelo Senhor. Porém, meus irmãos, eles não foram chamados por terem algo especial. O Senhor não chama Israel, nós temos acompanhado aqui no livro de Josué, o favor de Deus sobre esse povo, o quanto Deus agraciou o povo de Israel, mas eles não foram chamados pelo Senhor por serem eles um povo especial. Foi Deus que quis demonstrar o seu grande amor por esse povo. Deus os escolheu e os chamou então para ser esse povo o qual ele iria guiar. Israel foi então cuidada, liberta, sustentada, guiada, abençoada por Deus. A nação de Israel teve tudo isso, todo esse favor do Senhor sobre eles. Esse ensino aqui então vai nos alertar para o fato de que as oportunidades dadas por Deus podem ser desperdiçadas para sempre. Assim como Israel fez. Israel é esse povo escolhido por Deus para desempenhar o papel de luz para as nações. Mas eles foram desobedientes ao Senhor. Eles rejeitaram os profetas do Senhor, rejeitaram a mensagem dos profetas. Jesus está aqui revelando aos líderes religiosos aonde esse pecado deles os iria conduzir. Eles mesmos, segundo aquilo que Jesus está dizendo aqui, iriam clamar pela morte do Filho de Deus. Essa é então a parábola do amor rejeitado. Jesus deixará claro aqui que não apenas os líderes religiosos, mas como um todo, ou em sua grande maioria, a nação de Israel rejeitou o Messias enviado do Senhor. Bom, repito, Israel foi um povo privilegiado. Esse texto aqui nos diz isso. O Senhor plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, ou seja, deu proteção. Cavou um tanque para prensar uvas, deu suprimento. E construiu uma torre, ou seja, pôs vigia, pôs segurança sobre eles. Tudo isso Deus fez a Israel. Deus deu favor, provisão. E depois que tudo estava pronto, diz a palavra que o Senhor então arrendou essa vinha a alguns lavradores. Essa era uma prática constante naquele tempo. O arrendamento de plantações, ele era feito de tal forma que o dono da vinha, o dono da plantação, ele recebia como retorno ou pagamento em dinheiro, ou o pagamento em um percentual da produção, ou até em uma quantidade pré-definida
independente do quanto eles viessem a produzir. Certo é que essa é uma vinha boa, uma vinha plantada pelo Senhor. O Senhor deu a eles todas as boas condições para que tudo fosse bem. O Senhor deu a sua lei, o Senhor deu as suas ordenanças, o Senhor deu os seus profetas, o Senhor os levou para uma terra apropriada, o Senhor expulsou de lá as nações que estavam habitando naquela terra, deu então essa terra ao seu povo, fez promessas sobre eles, cumpriu as suas promessas, os fez resistir a todas as investidas dos inimigos, inclusive todos os impérios, os grandes impérios, essa é a visão de Daniel, todos os impérios grandiosos que foram contra Israel, o Senhor conseguiu fazer com que Israel resistisse a esses impérios. Deus demonstrou então o seu profundo amor a esse pequeno povo, mas ainda assim, eles resistiram ao amor e ao favor do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, Deus revela o seu amor por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, ao que diz a sua palavra. Nós não merecemos nada, nenhum favor de Deus, nós somos pecadores, contrários à vontade do Senhor, mas ainda assim Ele derrama o seu amor sobre as nossas vidas, demonstra o seu amor por nós, declara sobre nós a sua misericórdia, sendo renovada todos os dias, assim o Senhor faz. Nós somos privilegiados, nós temos acesso à sua palavra, nós temos acesso à pregação do Evangelho, nós temos acesso ao Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou em nosso favor, para que fôssemos salvos, tivéssemos os nossos pecados perdoados. Nós somos privilegiados. Esse é o exemplo que esse texto nos traz. Assim como a nação de Israel, nós recebemos esse favor de Deus, nós recebemos essa graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Mas ainda assim, há muitos que acabam resistindo a isso. Outra coisa que esse texto nos ensina, está aí no versículo 34. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Deus, meus irmãos, Ele tem o direito de buscar frutos na vida do seu povo. A graça de Deus traz responsabilidades sobre nós. O Senhor, então, esperava frutos de Israel. Lembra no culto passado, quando nós lemos aí a história da figueira seca? O Senhor foi procurar frutos naquela planta, mas só encontrou folhas. O Senhor, por conta da sua graça derramada sobre nós, nos exige então que nós venhamos a entregar frutos. O Senhor enviou os seus servos procurando frutos. O Senhor enviou os seus servos para encontrar ali os frutos que lhe pertenciam. O Senhor, pela sua graça derramada sobre nós, Ele espera que nós estejamos frutificando. Ele quer que nós possamos devolver também amor. Ele quer que nós venhamos a devolver fé. Ele quer que nós venhamos a devolver a nossa vida, meus irmãos, ao Senhor. Afinal de contas, Deus Todo-Poderoso entregou o seu próprio Filho em nosso lugar. E às vezes nós repetimos tanto essa expressão, mas nós não pesamos o quanto ela tem um valor inestimável. Ele deu o seu Filho. Deu o seu Filho à morte. Para que fôssemos salvos, o Filho de Deus morreu. Se entregou em nosso lugar. Ora, se Ele deu a vida do seu Filho em nosso lugar, o que poderíamos nós dar a Ele de tamanho valor que não, no mínimo, toda a nossa vida? Ele deu o seu Filho para a morte. Por que nós estamos poupando a nossa vida? Por que nós estamos guardando os nossos dias? Por que nós estamos nos preservando de dar ao Senhor tudo aquilo que podemos dar? Entregar ao Senhor tudo aquilo que podemos entregar. O homem moderno tem, por exemplo, extrema dificuldade com o dia do Senhor.
Entregar um dia ao Senhor é muito para muitas pessoas. Há muita dificuldade. Muita dificuldade. Meus irmãos, se o tanto de pessoas que há nos halls de membros das igrejas do nosso país frequentassem no mínimo os cultos de domingo, precisaríamos ampliar e muito os templos das igrejas. Os lugares onde as pessoas se reúnem, já não caberia mais às pessoas. Mas há dificuldade com isso. Entregar um tempo ao Senhor, ainda nem estamos um dia, estamos em algumas horas, 1h30, 2 horas, 3 horas, se a gente for contar, se arrumar e o tempo do trânsito. Parece muito para muita gente. Imagine você entregar um dia ao Senhor, um dia inteiro, poder tirar daquele dia para orar, jejuar, ler a palavra de Deus. Não, nós nos entupimos sempre com muito entretenimento. Eu mereço, eu estou cansado, minha semana foi puxada, então eu mereço. O Senhor olha para mim e diz assim, esse aqui também é filho meu, né? Sou filho de Deus. A gente diz, nós nos colocamos méritos, não entregamos um dia sequer ao Senhor. Imagine você então, meus irmãos, que nós viéssemos entregar ao Senhor então a nossa vida. Que a nossa vida fosse entregue ao Senhor. Se o homem moderno tem dificuldade com algumas horas, se o homem moderno tem dificuldade com um dia, imagine você entregar então a vida ao Senhor, aquele que deu a vida do seu próprio Filho por nós. Para muitas pessoas isso é difícil, mas isso não muda o fato de que o Senhor quer encontrar frutos. Meus irmãos, nada do nosso comodismo, nada das nossas desculpas, nada dos nossos lamentos mudará uma vírgula sequer da palavra de Deus. Subi agora há pouco, antes do culto, e aí estava meditando um pouco ali, e aí escrevi um postzinho no Instagram, meu Instagram pessoal, rapidinho lá, que dizia mais ou menos assim, e justamente pensando sobre isso, né, antes de pregar, era direcionado às pessoas que estão lá agora, em casa, passeando, estão na litorânea, né, tomando um refrigerante, guaraná da Amazônia, legal, comendo cachorro-quente, estão na pracinha agora, estão usufruindo do restinho do seu dia, estão em casa, né, assistindo uma Netflix, muito legal. Tudo isso é lícito, meus irmãos. Mas há muitas pessoas que estão fazendo isso, deixando Deus de lado. Há muitas pessoas que estão fazendo isso, esquecendo de Deus, e conhecem a sua palavra. Essa é a questão aqui. Eles conhecem a palavra do Senhor. Eles não são leigos, não são desinformados, não são desassistidos. Conhecem o Senhor, mas escolheram viver assim. Escolheram viver assim. Pastor, por que temos que ser tão rígidos, por exemplo, em relação ao culto? Porque, meus irmãos, culto é o mínimo. Culto é o mínimo. A pessoa, quando ela perdeu o prazer de vir à casa de Deus, ela já perdeu o prazer das coisas de Deus muitas vezes muito antes em muitas outras coisas. É raro você encontrar alguém que vai dizer assim, não estou indo, mas ainda estou muito assim com a minha fé muito fervorosa. Vai ser muito raro isso acontecer. Muito raro. Escolhem fazer isso. No texto que eu escrevi eu falava sobre isso. Essa é uma escolha de vocês. Tudo bem, é legítimo. Vocês podem escolher. Mas eu falava assim, até o pôr do sol que vocês escolheram contemplar no domingo à tarde, foi Deus quem criou. Ele cobrará todas as coisas. O raio de sol que Ele nos faz ver no começo do dia ou no final da tarde, cobrará de nós. Ele quer encontrar frutos. E Ele tem direito de buscar frutos em nós. Porque Ele nos deu vida. Ele nos deu o seu favor. Deu favor à nação de Israel. Deu favor a esses líderes religiosos. Por isso,
quer e exigirá encontrar frutos, e ele tem todo o direito de fazer isso. A questão é, nós vamos responder de uma maneira correta a esse amor de Deus? É o que nós precisamos nos questionar. Israel rejeitou o amor de Deus, rejeitou de uma maneira contínua e deliberada. Veja o versículo 35. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram e lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Quanto mais Deus demonstrava o seu amor a Israel, mais eles o rejeitavam. Finalmente, tendo o Senhor enviado os seus profetas, tendo o Senhor enviado os seus líderes, tendo o Senhor enviado a sua palavra, tendo o Senhor feito muitos milagres no meio deles, tendo o Senhor enviado aquele que prenunciava, que era João Batista, a vinda do seu filho, prenunciou a vida do seu filho, e a todos esses, eles tendo rejeitado, o Senhor resolveu então enviar o seu filho. Mas ainda assim, eles não receberam o Filho de Deus. Mesmo sendo o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Messias prometido nas Escrituras, e eles conheciam as Escrituras, ainda assim, eles o rejeitaram. Mesmo aqueles que estavam ali, ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo em seu ministério, permaneciam endurecidos e trataram matar Jesus. Meus irmãos, ainda assim, há assim muitos no nosso meio, muitos em nosso tempo, ouvem a palavra do Senhor, mas os seus corações estão endurecidos, resistem e resistem, não querem, tramam contra o Senhor em suas vidas, fogem, ouviram a palavra, sabem, tentam negociar muitas vezes uma relação ali de barganha com o Senhor. Não, eu até creio em Deus, eu até acho legal, mas sabe como é que é, né? Eu tenho a vida assim, eu tenho a vida assado, eu sou muito comprometido, eu tenho coisas que eu gosto de fazer. Tenta negociar, mas não dá. No fim das contas, rejeitam o Senhor, obedecem aos seus prazeres, os seus caprichos, as suas vontades, obedecem aos seus próprios corações, rejeitam o Senhor. Mas, meus irmãos, é impossível apenas deixar Jesus de lado. E sendo impossível deixar Jesus de lado, porque ele não vai ficar quietinho lá. Eles não podiam fazer isso. Vamos deixar Jesus aí, o tempo vai passar, ele não vai incomodar mais. O que nós vemos aqui, capítulo a capítulo, no Evangelho de Mateus, é que Jesus incomoda aqueles que não querem. A presença de Jesus ali incomodava aqueles líderes. Não vai dar para você deixar Jesus encostadinho. Não vai dar. Das duas, uma. Ou você crê, ou você mata Jesus. Ou você crê, ou você mata Jesus. Como assim, pastor? Como eu posso matar Jesus? Mato Jesus por meio da minha incredulidade, a minha falta de fé, a minha insegurança, a minha rejeição deliberada aos feitos do Senhor. Não mato ele literalmente, porque ele, além de ter ressuscitado, ele vive para toda a eternidade. Mas mato em meu coração quando eu faço assim. Eu rejeito, não quero. É a única maneira de tentar escapar dele. E é bem aí, meus irmãos, que está estabelecida a condenação daqueles que viverão para sempre distante do Senhor. Porque foram aqueles que o rejeitaram aqui. Foram aqueles que o levaram à morte aqui. O texto nos diz que
Caiu aqui. Segura aqui. O texto nos diz que tendo o Senhor Jesus, tendo o Senhor da vinha enviado ali os seus homens, e tendo sido eles rejeitados, por fim ele envia o seu filho, mas eles vão matar o seu filho. Eles vão matar o seu filho. Por quê? Porque eles querem a herança. Eles querem a herança. Eles querem tudo que aquele homem deixaria ao seu filho. Eles querem ter domínio. Porque os homens matam Jesus em suas vidas? Porque querem ter domínio. Querem dominar aquilo que é do Senhor. Querem ter para si aquilo que o Senhor determinou que é dele. É isso que os homens querem. Eu quero ter os meus prazeres. Eu quero viver de acordo com as minhas vontades. Mas o Senhor disse, não, é meu. Mas eu não quero. E como eu não quero que seja assim, preciso matar o filho do dono. E as pessoas então tentam matar Jesus em sua vida, para rejeitá-lo, para ter o que é do Senhor. Esse é o triste caminho, meus irmãos, daqueles que não querem se dispor a reconhecer a vontade do Senhor, a reconhecer a sua palavra. Há então um juízo destinado àqueles que rejeitam o seu amor. Veja o versículo de número 40. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Veja só. Bom, Deus pune os rebeldes. É a primeira atitude do Senhor. Os rebeldes serão punidos. Os próprios líderes religiosos responderam que a atitude do dono da vinha seria matar de modo horrível esses perversos. Aqueles que queriam viver distantes do Senhor, de fato viverão eternamente distantes de Deus na sua condenação eterna. Isso é claro em sua palavra. Ainda que muitos estejam fugindo desse tipo de pregação, ainda que muitos estejam rejeitando essa palavra, não estejam falando sobre isso nos cultos, nos púlpitos, que igrejas e pastores estejam orientando a evitar falar do inferno, meus irmãos, é inegociável isso na palavra de Deus. Aqueles que rejeitam o Senhor serão rejeitados para sempre também, serão condenados para sempre. Isso não deve ser evitado. É a palavra de Deus. A outra atitude desse dono da vinha é passá-la a outros. Arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Aqui, em relação ao povo de Israel, isso tem um significado muito importante. O povo de Israel tendo rejeitado o Senhor, o povo de Israel, os judeus tendo rejeitado o Senhor Jesus Cristo como o Salvador, perderam então o privilégio. Esse privilégio foi passado então a outros, a quem nós conhecemos hoje como igreja. Os que estavam por vir, os gentios que conheceriam a palavra do Senhor por meio da pregação do Evangelho, depois da vinda do Espírito Santo, e os próprios judeus, mas aqueles apenas que viessem a se converter ao Senhor Jesus Cristo e crer nele como Salvador, esses teriam agora o privilégio de tocar a vinha e dar frutos por meio da vinha. Esse é o nosso privilégio hoje. Nós recebemos da parte do Senhor esse favor. Nós agora somos esse povo guiado por Ele, que tem esse favor, os privilégios. O texto nos diz que Jesus apontou aqui para as Escrituras, dizendo, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus, a pedra rejeitada pelos judeus,
tornou-se então a pedra angular, a pedra fundamental de uma nova construção, de um novo templo, não feito mais por mãos humanas, mas esse novo templo que é agora a nossa própria vida, onde o Senhor habita por meio do seu Espírito Santo. Nós cremos nisso e confiamos, o Senhor é presente em nossas vidas. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos aqueles a quem o Senhor chama agora de seus, nós fazemos parte, e todos aqueles que creem no Senhor, são aqueles que agora fazem parte desse corpo, vivem e amam o Senhor, vivem e adoram o Senhor, vivem e cantam ao Senhor, vivem e se reúnem nas casas, nas igrejas, vivem e caminham juntos e pregam o Evangelho do Senhor para que outros sejam salvos. Esse é o povo a quem o Senhor entregou a vinha, esse é o povo a quem o Senhor entregou o seu favor, porque outros o rejeitaram. Muitos continuam rejeitando o Senhor, mas aqueles que creem, aqueles que confiam em seu nome, estão sendo salvos. E o Senhor tem acrescentado aqueles que têm sido salvos. Os improváveis, aqueles que talvez ninguém acreditava, o Senhor tem acrescentado, tem alcançado os seus corações. Ele não é patrimônio de alguns. Ele não é patrimônio de alguns, ele é daqueles que creem. A esses o Senhor então entregou a vinha. Essa é a graça maravilhosa do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? O texto segue no versículo 43. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E diz o versículo 45 que quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Para eles ficou muito claro naquele momento. Jesus estava falando a respeito deles. Mas Jesus não estava falando a respeito apenas deles, meus irmãos, mas de todos aqueles que continuam a rejeitar o seu nome. De todos aqueles que continuam a insistir, a fugir, a matá-lo em suas vidas, a não aceitar as suas verdades, não aceitar a sua graça, não aceitar a sua misericórdia. Nós somos chamados então para nos dobrarmos diante do Senhor. O versículo de número 46 conclui esse texto, diz: e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Os líderes religiosos interpretaram corretamente as palavras de Jesus. Eles entenderam o que Jesus estava falando, sabiam que era contra eles, mas ainda assim eles permaneceram com os corações endurecidos em vez de se quebrantarem. E aqui nós tiramos algumas últimas lições desse texto nessa noite. Primeiro, conhecimento sobre Deus não pode nos salvar. Há muitas pessoas que conhecem Deus. Há muitas pessoas que leram a Bíblia toda. Leem os textos. Sabem falar. Sabem argumentar. Até pesquisam sobre Deus. Há pessoas que se inclinam aí, se dobram, desdobram em pesquisas, tentando comprovar ou rejeitar coisas acerca de Deus por meio da ciência. Pessoas que se dedicam às pesquisas acerca da religião, querem encontrar os porquês dos pensamentos humanos acerca da sua fé. Por que os homens pensam assim? Por que esse Deus move corações? Qual tem sido a razão do fenômeno que acontece no Brasil, de que é bem provável de que em poucos anos nós tenhamos grande maioria de pessoas que vão se declarar evangélicas? Tem gente pesquisando sobre isso, tem gente tentando entender, tem gente lendo a Bíblia para tentar compreender essas coisas. Mas conhecimento sobre Deus não pode salvar ninguém. Aqueles homens ali tinham conhecimento, mas não tinham arrependimento. Eles tinham conhecimento, mas seus corações permaneciam endurecidos.
O conhecimento em si mesmo, ou apenas o conhecimento, não é o bastante. Nós não estamos desprezando o conhecer. Conhecer é importante. O homem é chamado a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Assim somos chamados. Mas o conhecimento por si só, ele não pode salvar os homens. Outra coisa que é importante é que é possível que saibamos que estamos errados e ainda assim venhamos a permanecer com os nossos corações agarrados aos nossos pecados e permanecer, por consequência, destinados então ao inferno. Há pessoas que sabem que estão erradas, sabem, sai para evangelizar, conversa com alguém que está afastado, que um dia caminhou nos caminhos do Senhor. Haverá muitas declarações de pessoas dizendo assim: meu irmão, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não devia estar aqui, eu sei onde eu devia estar, eu sei o que eu devia estar fazendo. É verdade? Você já passou por isso? É verdade, meu Deus? Muita gente que vai dizer isso. Eu sei, mas não dobra o seu coração ao Senhor. Não se arrepende. Adia. Quem sabe depois, quem sabe amanhã, quem sabe alguns dias. Oh, meus irmãos, quem de nós pode ter esse controle? Viverei mais 30 anos, então eu escolho para daqui a 10 anos eu entregar minha vida plenamente ao Senhor. Eu tenho 10 anos aí para viver as minhas farras, eu tenho 10 anos para viver de acordo com a minha vontade, depois disso eu entregarei a minha vida ao Senhor. Algum de nós aqui nessa noite pode dizer isso com convicção, com certeza de que vai dar certo? Não, nenhum de nós. A nenhum de nós cabe sequer o nosso próximo segundo de vida. Nós não temos esse domínio, então não podemos dizer isso. Mas ainda assim há muitos que estão persistindo, sabendo que estão errados e permanecendo com os seus corações endurecidos, agarrados ao pecado. Não faça isso. O que eu gosto de dizer é, quando você se depara com Jesus, quando você é confrontado com Jesus, só tem uma coisa a fazer: perder para Ele. É se entregar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, meus irmãos. Quando eu pego alguém para aconselhar, para instruir, para discipular, e eu pego e abro a palavra de Deus, e vou ali com aquela pessoa no texto bíblico e digo: olha, você está errado por isso, a Bíblia diz isso e isso, e a pessoa der as costas, decidida a fazer de acordo com a sua vontade, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não é o que eu posso fazer, porque aquela pessoa ela não decidiu ser contra mim, ela não decidiu ser contra o pastor, ela decidiu ser contra a palavra de Deus. O que eu posso fazer? Mas, meus irmãos, quando nos deparamos com a palavra do Senhor, a única coisa que nós podemos fazer é perder para ela, amém? Perder, dizer: Senhor, eu me rendo, é isso mesmo, eu tenho que fazer a tua vontade. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que parar hoje aqui, hoje eu tenho que mudar, hoje eu tenho que sair, hoje eu tenho que me transformar. Não tem outro caminho, é agora, e agora para sempre. Por fim, a última lição aqui. Pela palavra do Senhor, meus irmãos, nós devemos ser conduzidos então ao arrependimento. É essa graça salvadora de Deus que dá vida aqueles que estavam mortos. Eu quero te dizer nessa noite aqui que não há outro caminho, não há outra saída. Talvez você está se virando, talvez você está lutando, talvez você está se espremendo para tentar resolver a sua vida de outras maneiras, talvez você está aí estribuchando, né, como diz o outro, tentando fazer com que as coisas sejam resolvidas da sua forma. Talvez você está parecendo uma criança birrenta, lutando, tentando resolver a sua vida, a sua caminhada, segundo a sua vontade, mas eu quero te dizer que, felizmente, não há outro caminho. O único caminho é se arrepender aos pés do Senhor Jesus e entregar sua vida para Ele. Não tem outro caminho, não há outra saída. Para de bater a cabeça na parede, para de dar murro em ponta de faca,
Para de ficar lutando contra o Senhor, porque não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.